Então, boas-vindas a todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar de células procariontes e eucariontes. A gente vê aqui que tem três tipos de células, né? Porque as células eucariontes, né, falando primariamente isso, elas são divididas em animais e vegetais, enquanto temos também a célula procarionte. Então, falando inicialmente da célula procarionte e das suas diversas estruturas, né, vocês podem ver que ela é mais simplificada, né? Por exemplo, no centro dela, a região que a gente chama de nucleoide, existe uma única fita de DNA circular, né, enovelada ali, como vocês podem ver na imagem. Uma única fita, lembrem-se disso. Mas também existe uma, uma parte de DNA independente do DNA principal. A gente chama isso de plasmídios. Esses DNAs circulares aqui menores. E eles são muito importantes na resistência do organismo. Da bactéria, por exemplo, ele é responsável por criar resistência a antibióticos. Então, eles são muito importantes para esse tipo de organismo. Esses outros pontinhos aqui são os ribossomos. São organelas não membranosas. Lembre-se bem disso, organelas não membranosas. Então, as células procariontes, não é que elas não têm organelas. Elas têm, mas só que não são membranosas, não são envoltas por uma membrana. E é a única organela presente na célula procarionte. Ela tem um papel muito importante que é a síntese de proteínas. Então, lembre-se disso, né? Ribossomos. Aí, mais externamente aqui, a gente tem a membrana plasmática, né? Que é uma delimitação da célula. E entre a membrana plasmática, tudo que está dentro, o DNA, os plasmídios, os ribossomos, tudo que está dentro da membrana plasmática, a gente chama de citoplasma, certo? E esse líquido meio gelatinoso que envolve os ribossomos, os plasmídios, o DNA, a gente chama ele de hialoplasma, né? Ou citossol, depende do autor. E aí, mais externamente, a gente tem o que a gente chama de parede celular, que é essa região amarela aqui, que envolve toda a, a membrana plasmática, o citoplasma, e ele é responsável por dar uma estrutura a mais, por delimitar o formato da célula. E mais externamente, em algumas espécies, em alguns organismos, existe a cápsula. E nela é exposto aqui as fímbrias ou pile, que é responsável tanto pela aderência da célula a estruturas, a outros organismos, mas também é responsável por trocas de materiais genéticos, né? Então não confundam com uma reprodução sexuada, não é isso. É apenas troca de material genético. E é muito importante porque isso possibilita a diversidade genética entre as espécies. E aí também a gente tem o flagelo. O flagelo, a principal função dele é locomoção. Lembrando que os organismos procariontes, eles são todos unicelulares. Então, um organismo constituído de células procariontes é, é uma célula, aliás, é unicelular. Agora a gente pode ir para a célula eucarionte, primariamente a animal. E aqui a gente já viu uma diferença enorme, né? Que em vez do DNA estar disperso dentro do citoplasma, ele é delimitado por uma dupla membrana que é denominada de núcleo, né? Aí dentro a gente tem o nucleolo. Lembra que lá no procarionte é nucleóide, eucarionte nucleolo. Lembre-se disso. E aqui nessa região temos o envoltório nuclear e ela é responsável pela produção de ribossomos. Então, tem um papel muito importante. Além disso, o material genético está aqui, disperso dentro do núcleo. Em volta do núcleo, a gente percebe aqui uma estrutura de bolsas tipo achatadas. Elas são muito importantes. A gente chama isso de retículo endoplasmático. E temos o retículo endoplasmático rugoso, ou granulado, como preferem chamar, e o retículo endoplasmático liso ou não granulado.
manipulado. Depende do autor essas denominações. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese de ácidos gráficos, fosfolipídios e é muito importante. Células do fígado, ele tem essas estruturas bem mais desenvolvidas porque usam mais, tá? Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso, vocês percebem que eles têm estruturas aderidas à parede dele. Essas estruturas aqui são ribossomos. Então se lembrem que o ribossomo ele é responsável pela síntese de proteína. Então, como a gente tem ribossomos aderidos a essa parede, então o papel principal do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteínas, mas também o transporte delas. Então ele empacota essas proteínas em uma membrana e manda para onde? Manda para o complexo de Golgi, que é essa outra estrutura aqui, que é bem parecida. Também são vesículas achatadas, mas ela é responsável por receber esses pacotes que vêm do retículo endoplasmático rugoso e mandar para diversas partes, tanto da célula quanto para fora da célula. Quando ela manda para fora da célula, a gente chama isso de secreção celular. Muito bem. Aí, quando ele manda para dentro da célula, certas enzimas envoltas em uma membrana, essas são os que a gente chama de lisossomos. Então, gravem isso também. O complexo de Golgi é responsável pela produção de lisossomos. Mas o que são os lisossomos? É isso que a gente vai ver. São outro tipo de organelas. Então, os lisossomos eles têm um papel muito importante na digestão intracelular. Então, eles são responsáveis por degradar moléculas, né? Na questão também, eles participam na degradação dos fagossomos e dos pinossomos também, que a gente vai ver em outro vídeo, que é todos os mecanismos de permeabilidade celular. Mas muito bem. Outro estudo importante também são os centríolos. São essas estruturas aqui que são duas estruturas dispostas perpendicularmente entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre si. E elas são formadas por nove trios de microtúbulos, né, dispostos circularmente entre si. E eles têm um papel muito importante. Participam ativamente na divisão celular, na formação de cílios, de fímbrias, de flagelos. Então, são muito importantes. E aí a gente tem uma organela. Aliás, antes de falar das mitocôndrias, a gente vai falar também dos peroxossomos, que elas são responsáveis, são estruturas circulares, organelas circulares, que oxidam ácidos gráficos e neutralizam o peróxido de hidrogênio. Então, por isso do nome. Então, agora indo para as mitocôndrias, são estruturas muito importantes. Elas são responsáveis pela respiração celular e produção de energia por meio de moléculas de ATP. Lembre-se disso. A estrutura dela é interessante porque ela tem uma dupla membrana. Tem a membrana mais externa e tem a membrana mais interna, que ela forma essas cristas, que a gente chama de cristas mitocondriais. E na região interna dessa segunda membrana, a gente chama de matriz mitocondrial. E o interessante dela é que ela tem tanto DNA próprio, RNA próprio e ribossomos. Por isso que existe uma hipótese de que antigamente essas mitocôndrias eram células procariontes, que foram envoltas dentro do citoplasma e evoluíram até chegar nas mitocôndrias. Muito bem. Agora, indo para a célula vegetal, elas têm diferenças interessantes da célula animal. A primeira diferença que a gente vê é esse grande vacúolo central. Então, na célula animal existem também vacúolos, mas só que na vegetal eles são muito mais desenvolvidos, ocupam grande parte da célula. E eles são responsáveis por armazenar água, minerais e também participam no equilíbrio osmótico. Tá? Também a outra diferença são a presença de organelas do tipo plastos. Temos os cloroplastos, que são basicamente compostos de clorofila e
A clorofila, lembre-se, quando ouvir o nome clorofila, lembre-se de fotossíntese, porque ele atua justamente na fotossíntese. E também temos, além dos cloroplastos, os cromoplastos, que são responsáveis por dar cor às folhas, os frutos. E além disso, temos os leucoplastos, que não têm cor. E eles armazenam amido e ficam majoritariamente ali na região das raízes do caule, certo? E outra diferença é que a gente vê aqui que existe parede celular. Então, temos a presença de parede celular nas células eucariontes vegetais. Ela é composta basicamente de celulose e ajuda na estrutura da célula e também na adesão. Tanto que a gente pode ver aqui, ó, esses orifíciozinhos na parede celular, a gente chama de plasmodesmos. Esses plasmodesmos, eles responsável por ligar um citoplasma a outro de uma célula vizinha, tá? Então, basicamente, essas aqui são as estruturas e componentes principais dos dois tipos de células, procariontes e eucariontes. Aí no próximo vídeo, se vocês quiserem, deixem nos comentários, eh, vamos ver os mecanismos de permeabilidade celular, que inclui difusão, que inclui eh, endocitose, exocitose, tá? Então, muito bem, é isso. Obrigado por assistir até aqui.